Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Que alegria podermos estar novamente no seu televisor, como temos feito nos últimos anos, sempre nesse horário, às 8h30. Esse programa, vocês sabem, é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E sempre tem uma entrevista e uma palavra que pode abençoar você, sua família. O programa tem uma característica: nós não pedimos dinheiro para as pessoas que estão ouvindo o programa. Esse programa já é patrocinado pelos membros da nossa igreja, portanto, nós não precisamos que você mande dinheiro para nós. Nós queremos que você venha nos conhecer, venha estar louvando a Deus conosco, venha participar das bênçãos de Deus nas diversas dos nossos endereços ao longo do Rio. E o programa vai mostrar todos os nossos endereços. Veja qual é o próximo da sua casa e venha estar conosco amanhã para a gente poder louvar a Deus juntos. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Sua glória ele deixou, viveu como um de nós, mas o pecado não provou. Levanta o que caiu, perdoa o que errou, entrega a ele o coração. Jesus conhece a dor, desprezo e humilhação. Ninguém fez caso dele, ele era a salvação. Preciso exaltá-lo, honrá-lo com louvor, glorificar meu Deus, Senhor. Conhece a nossa dor, estende a sua mão, só pra nos resgatar do mal. Por mim e por você, na cruz se entregou. Entrega a ele o coração. Nos manda proclamar a todos seu perdão. Entrega a ele o coração. Promete retornar, conosco quer ficar. Entrega a ele o coração. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo eu estou recebendo o Emanuel Gomes. Ele é administrador de empresa, mas também está à frente do Ministério de Adolescentes na Igreja Maranata em Jacarepaguá. E nós vamos conversar sobre superação de vida. Emanuel, de uma infância bastante pobre. Com Jesus, ele hoje é um rapaz abençoado, um homem abençoado, e Deus deu prosperidade a ele. É sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho. Você teve uma infância assim tão difícil, que é importante que a gente fale para quem está nos assistindo, talvez gente que está passando aí dificuldade tremenda, ou acha que eu nasci pobre, vou morrer pobre, nasci em comunidade, não tem como eu sair daqui. A tua vida é um testemunho vivo de Amém. Que Jesus faz a diferença na vida da gente, não é? É verdade. A minha infância, né, ela foi em Nova Iguaçu,
Morei um período ali de 7 anos em Nova Iguaçu, nasci em Jacarepaguá, fui para Nova Iguaçu e ali a gente passou por muitas dificuldades, né? Meus pais, eles eram muito envolvidos com bebidas e brigavam muito, né? Brigavam muito e eu presenciei muito aquilo na minha infância e a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande. E com isso eu tinha que trabalhar carregando ferro velho, Desde de menino, assim? 6, 7 anos já. O quê? 6, 7 anos já comecei a trabalhar carregando ferro velho, lata, plástico, vidro. E nessa época eu passava até por um constrangimento na escola, né? Porque eu trabalhando na rua, meus colegas me viam e com isso tudo eles chegavam na escola e me chamavam de mendigo. Lá vai o mendigo, vai mendigo. E aquilo me feria muito. Porque você ficava meio sujinho por causa do teu trabalho? Isso, porque ao longo do dia eu ia trabalhando, chegava um certo horário que eu tinha que parar para poder voltar para ir para a escola. E com isso, eu não tinha tempo nem de tomar banho direito. Então ainda ia meio sujo e quando chegava na escola as pessoas olhavam para mim e começavam a me ofender. Então isso me machucava muito. Mas que bom que você não parou de ir à escola. Graças a Deus não parei de estudar, continuei estudando, né, apesar das circunstâncias. Meu pai continuou me incentivando, minha mãe continuou me incentivando. E nesse período eu trabalhava muito, né, além do ferro velho, das latas, vidros e papelões que a gente catava, eu trabalhava também vendendo limão, vendendo tamarindo, né? Então esse período foi muito difícil, né? Você mal conseguia estudar, mal conseguia fazer o dever de casa. Muito difícil, já chegava tendo que trabalhar, me virar para ajudar meus pais. Eu lembro que na época a gente vendiam muito arroz, feijão a varejo, né? E ali eu comprava um pouquinho de feijão, arroz a varejo, macarrão e levava para casa para ajudar meus pais. E meu pai também trabalhava com isso, carregando ferro velho, né? Nessa época. Minha mãe trabalhava em casa de família, quando tinha uma casa de família para trabalhar, né? Aí depois disso, eu com 9 anos eu vim para Jacarepaguá novamente, porque eu nasci aqui, fui para lá, depois voltei. E quando eu vim para cá, Quer dizer, quando você foi para Jacarepaguá. Isso, para Jacarepaguá. A gente não tinha onde morar. E um rapaz, um homem, ele ofereceu para a gente trabalhar e morar onde ele morava, era uma chácara. E ali tinha um quarto, um pequeno quarto, né, de 3x3, que na verdade era um chiqueiro, né? E a gente chegou lá, ele mostrou pra gente e falou: esse é o espaço que eu tenho para vocês. Vocês aceitam? E meu pai, como não tinha onde morar... Outro abrigo? Aceitou. Aí a gente foi lá, nós tiramos os porcos, colocamos ao lado, né? Limpamos todo o chiqueirinho e entramos. Eu lembro que tinha uma cama... Não tinha nem banheiro? Não tinha banheiro, não tinha cozinha, nada. Não tinha. A gente fazia tudo ali naquele... Condições tremendas, precárias. Verdade. E eu lembro que tinha uma cama, um armário, um outro armáriozinho para botar roupa e um bujãozinho com um fogãozinho de 2 bocas. Era essa a condição. E ali eu comecei a trabalhar também, vendendo verduras. Quantos filhos nessa situação? Nós éramos 7, né? Só que nessa época nós tínhamos 2, né? Que era eu e meu irmão, e meu pai e minha mãe. Os outros já tinham ido, casados, já tinham constituído família. E a gente continuava ali. E nessa época meu pai trabalhou vendendo verdura para esse homem. E eu e meu irmão começamos a trabalhar também vendendo verduras. E ao longo do tempo aí, a gente deixou de vender verdura para trabalhar no mercado, carregando bolsa, tomando conta de carro. E sempre empregos muito sem carteira assinada. A gente era novo. Na informalidade mesmo. A gente tinha 10 anos, 11 nessa época. Então assim, a gente era bem informal. E não deixamos de estudar, continuávamos estudando, buscando sempre... conhecer. Minha mãe, apesar de tudo, minha mãe incentivava a gente a estudar. A gente não largou os estudos. Como é que foi o teu encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus foi muito especial. No passado, quando eu morava em Nova Iguaçu, tinha um rapaz, o nome dele é Baldemir. Baldemir, esse homem foi um homem de Deus na minha vida. Você disse até que perdeu o contato com ele, não sabe onde está. Quer dizer, se alguém conhece o Baldemir
de Nova Iguaçu. Isso, quilômetro 32. O quilômetro 32, liga aqui para o telefone da igreja, está aparecendo aí na telinha, porque o Emanuel gostaria de fazer contato outra vez, não é? Porque qual foi a grande boa notícia que o Valdemir te trouxe? Ele via a situação que a gente vivia e com isso ele ia lá para casa para orar com a minha mãe, orar com meu pai. E quando ele via a situação que nós passávamos, ele pedia ao meu pai e à minha mãe autorização para nos levar para a igreja. E minha mãe autorizava. E eu comecei a ir para a igreja aos 7 anos. E eu ia, visitava, gostava, que ele me deixava com as crianças, eu brincava com as crianças, ouvia a palavra, ouvia os louvores, e aquilo tudo eu fui guardando. E aos 9 anos eu fui embora. As pessoas pensam que as crianças não guardam essas experiências no coração, né? Por isso que é importante toda a igreja ter um departamento infantil que ensine a palavra de Deus para as crianças, porque fica no coração. Fica, e ficou no meu coração. E quando eu voltei para Jacarepaguá, que eu passei por esse período, né? E aos 16 anos eu comecei a namorar uma menina, que era sobrinha do Marcelo Paganotti, que esse homem foi aquele que regou, que me ajudou, me deu a mão e me sustentou na minha caminhada. Foi quem falou de Jesus para você outra vez. Foi quem falou de Jesus para mim. E ali, naquele momento, ele me convidou para ir na igreja de Praça Seca, na Maranata de Praça Seca, e eu aceitei. Eu falei, tudo bem, vamos lá, quero ver como é que é essa igreja, né? E quando cheguei lá, a recepção, as pessoas me recepcionaram de tal forma que eu gostei muito da recepção, daquela receptividade que eles tiveram comigo, aquele amor que eles tiveram. Você que estava acostumado a ser tratado como se fosse mendigo, né? É verdade, muitas pessoas me discriminaram, não acreditaram. E eu cheguei lá na igreja e o pessoal me abraçou, me amou, e eu gostei. Eu falei, Marcelo, eu vou de novo. Aí na semana seguinte eu fui, aí na terceira vez que eu estive lá, aí eu vi um hino que eu me recordei quando era pequeno, que era Solta o Cabo da Nau. E esse hino tocou no meu coração e eu falei, caramba, eu lembro desse hino quando eu era pequeno. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração através daquele hino e eu fui sentindo a presença de Deus ali e eu já fiquei preparado para a palavra. Aí veio a palavra, eu lembro que foi o pastor Ari que pregou nesse dia e a palavra veio de encontro no meu coração e no final o pastor fez o apelo. Perguntou quem gostaria entregar a sua vida para Jesus. Isso, e eu ali tive encontro com Jesus. E eu aceitei a Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida para Jesus e de lá para cá a gente veio caminhando junto, o Marcelo do meu lado, o Marcelo me apoiando, me dando força nos momentos de fraqueza, no momento de dificuldade, ele estava ali para me dar a mão, ele foi um homem de Deus na minha vida. Que bom. Emanuel, você me falou que nessa fase que você aceitou a Jesus, foi assim uma fase crucial na sua vida, porque você estava com 16 anos e você estava começando a ser, vamos dizer, assediado para ser aviãozinho de tráfico de drogas, né? É verdade. Nesse período as pessoas me ofereciam, eu saí de Nova Iguaçu, vim morar em uma comunidade aqui lá em Jacarepaguá, e as pessoas me ofereciam, né, de levar um produto para cá, daqui para um outro lugar. É o aviãozinho. Produto droga, né? Isso, drogas. E eu falava que não queria. E naquela época a oferta era muito grande de você se drogar, né? Eles ofereciam muitas drogas pra gente e eu não quero. Imagina a tentação para um moço de 16 anos, vivendo pobre, né? Vivendo nessa situação, com o lar, com brigas que você falou, devido à bebida dos seus pais. Que tentação pesada, Era né? uma tentação grande, né? Mas, sem querer, a minha mãe, ela me ensinou o Salmo 1º, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Minha mãe, sem querer, ela me ensinou isso. E isso, aí, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, eu vim aprender depois, quando eu tive um encontro com Jesus. E foi maravilhoso. É interessante que mesmo sem ser assim, ter uma vida religiosa, né? Ela conhecia essa parte da palavra de Deus que te ensinou. Que ela me ensinou. E o primeiro versículo que eu aprendi foi justamente com a minha mãe, né? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus.
esse foi o primeiro versículo que ela me ensinou. Que tinha num quadrinho que você falou, né? Isso, era um quadrinho que eu até guardei. Depois de casado, eu ainda tinha esse quadrinho. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, é verdade. E aquilo foi tremendo na minha vida, eu tive uma transformação muito grande e Jesus Cristo trabalhou de maneira grande na minha vida. Como é que você acha que o encontro que você teve com Jesus influenciou essa tua virada social? Porque hoje você é um moço que fez faculdade, casado, tem casa própria, você que morou num chiqueiro de porco, hoje tem a sua casa própria, tem sua filhinha. Como é que o Evangelho trabalhou em você para você ter autoestima e continuar tocando a vida? Jesus Cristo, ele começou a trabalhar na minha vida de tal forma que ele me deu sabedoria, discernimento. E conforme eu ia conhecendo a palavra de Deus, eu ia fazendo o que diz lá em Josué 1:8. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que se tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Então aquilo eu fui guardando, fui tendo conhecimento, o Espírito Santo foi me dando sabedoria e graças a Deus, Deus colocou uma mulher maravilhosa na minha vida que fez a mudança geral, que é a minha esposa, né? Que é a Adriana, que ela, assim, Deus colocou ela na minha vida para mudar realmente a minha vida e foi uma bênção, foi uma bênção. E hoje a gente trabalha no ministério da igreja, né? Com os adolescentes. Você tem história para contar para esses adolescentes, hein? Muita história. As histórias que você passou de luta, de morar em comunidade, de viver nessa pobreza e hoje ser um bom profissional, isso daí é um exemplo de vida, Emanuel. Amém. E com certeza a gente tem trabalhado muito com os adolescentes, fazendo com que eles tenham um encontro real com Jesus, fazer com que eles realmente andem com Jesus, porque não há outro caminho. Com certeza. E como Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de cada um que está assistindo esse programa hoje. Porque Ele tem poder para fazer isso. Ele não fez porque eu sou um especial só para Ele, não. Todos, Ele ama todos da mesma forma. E Ele quer mudar a vida de todos. É só dizer sim, Jesus, eu quero. É verdade, é verdade. Não é? Isso mesmo. Emanuel, tua história é muito linda, é uma história que dá assim, nos impulsiona a crer no poder de Deus, um poder transformador, que muda não só espiritualmente, mas faz essa mudança social, né? É verdade. Que coisa linda, essa transformação social também que o Evangelho faz em nós. Amém. Muito obrigado pela tua presença, que Deus continue te abençoando. Amém, eu que agradeço a oportunidade. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone aí. Se você quiser nos telefonar, fique à vontade, existe um grupo aqui para te atender, fazer uma oração, te dar uma informação. E veja os nossos endereços, Igreja de Jacarepaguá, onde o Emanuel frequenta, e outros, você vai achar no endereço próximo da sua casa. Mas fique ligado porque você vai escutar falar sobre esse Jesus, que muda a história da nossa vida. Fique ligado. Bom dia, é uma alegria estar outra vez com você. Bem-vindo você que tem nos dado a alegria da sua companhia e você que chegou agora. Hoje é a primeira vez que está conosco. Eu sou a pastora Meire Pérez da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Copacabana e hoje eu tenho a alegria de trazer para você uma palavra que vai tocar o seu coração. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 24, eu quero ler para você. Diz assim: quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Ele disse: paga. Quando Pedro entrou em sua casa, Jesus antecipou-se a ele perguntando: que te parece? Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Ele respondeu: dos estrangeiros. Jesus então lhe disse: então os súditos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter,
toma-o e entrega-o por ti e por mim. Só até aqui. Para você entender melhor o contexto dessa história, Jesus era descendente da linhagem de Davi. Daí essa conversa entre ele e Pedro. Porque Pedro é questionado sobre o pagamento do imposto de 2 dracmas, do tributo cobrado na época, e ele responde em favor de Jesus dizendo, sim, ele paga. Mas Jesus, sendo Deus, mesmo estando na forma de homem aqui na terra, cumprindo a sua missão, se antecipou, porque Deus é onisciente. E Jesus, com a mesma natureza, se antecipou a Pedro e disse, Pedro, o que te parece? Simão, o que você acha? De quem se deve cobrar o imposto de 2 dracmas? Dos isentos, dos filhos, dos súditos ou dos estrangeiros? Pedro imediatamente responde a Jesus dizendo, dos estrangeiros, mestre. Então, responde Jesus, então os súditos estão isentos. Ele disse isso pelo fato dele mesmo, o Cristo, ele, Jesus, estar totalmente livre do pagamento desse imposto por ser da linhagem de Davi. Era com esse nome também, era com essa referência que Jesus também era conhecido. Por essa razão, o cego Bartimeu, conhecido na palavra de Deus, ele clamava dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então agora você entende por que Jesus estava isento daquele imposto. Porém, para dar exemplo que ficaria para mim e para você hoje, ele desafia Pedro e diz, Pedro, não vamos escandalizá-los. Vai ao mar e lança o anzol e pega o primeiro peixe. Na boca desse peixe, você vai encontrar uma moeda, um estáter, que equivalia ao imposto de 2 pessoas. Então Jesus disse a ele, tomando a moeda, pague o imposto por mim e por ti. Então, o que isso tem a ver com a gente? Eu me vejo muito nessa história. Eu imagino que você também vai se identificar com alguns desses elementos aqui. A questão de dívidas, de responsabilidades, elas continuam a mesma hoje. Eu e você pagamos nossos impostos, eu e você temos muitas responsabilidades diferentes como cidadãos, como mães de família, no nosso caso, sendo mulheres, você chefe de família, o jovem estudante, o empresário com as suas empresas, os governantes dessa nação. Responsabilidades, deveres, temos muitos em comum. Então a gente já se identifica na história. Uma outra coisa é o momento de decidir entre o fazer ou não fazer o certo. Pedro estava numa posição até confortável, porque Pedro deveria pagar o imposto, mas Jesus, sendo da linhagem de Davi, estava isento. Talvez Pedro tivesse pensado, acho que eu vou ter vantagem nisso aí, afinal estou andando com o mestre. Mas imediatamente Jesus, conhecendo o coração de Pedro, como hoje conhece o meu e o seu aí do outro lado, Jesus confronta-o dizendo, não vamos escandalizá-los. Isso quer dizer, faça o que tiver que ser feito para que não haja escândalo, para que haja paz, para que não se estabeleça confusão. Então Jesus, sendo onisciente, dá uma ordem estranha para Pedro e diz assim, Pedro, ele chamou de Simão, vai ao mar, lança o teu anzol e o primeiro peixe que você pegar, retira-o. E na boca desse peixe vai estar uma moeda. Jesus, que lindo! Eu preciso que você preste atenção nesse detalhe. Sendo Deus, como é ainda hoje, Jesus conhecia o coração de Pedro, mas conhecia também o caminho do peixe no mar. Como conhece o teu caminho e o meu? Como sabe por onde você tem andado, por onde você tem buscado as respostas que o teu coração tanto busca? E de maneira linda, poderosa, ele revela o que ninguém jamais poderia saber, a não ser sendo Deus. Jesus o sabia. Sabia que o peixe estava engasgado.
tinha comido algo fora do normal, fora da sua alimentação natural e certamente estava padecendo, sentindo algum incômodo com aquele engasgo, uma moeda enorme. Jesus conhece o caminho do peixe no mar, sabia que aquele peixe precisava ser aliviado e também conhece o teu coração. Sabe exatamente aquilo que tem roubado a sua alegria, aquilo que você não conseguiu compartilhar, aquele pecado que você não consegue confessar, o segredo que tem machucado o seu coração, aquilo do qual você se envergonha, ou talvez porque você não tem alguém com quem falar. Eu quero te dar mais uma boa notícia nessa manhã. Jesus também é onipresente. Se você hoje acha que está sozinho aí do outro lado, eu quero te dar a boa nova. Jesus está exatamente agora olhando para o seu coração. Ele pode ver o que você está sentindo. Ele pode ver o seu coração de mãe, de pais que criaram filhos, muitos ao redor da mesa e netos, e hoje com a idade avançada estão isolados num apartamento vazio, ou quem sabe num lar para idosos, sem companhia, sem amor, sem atenção. Jesus também sabe o que está sentindo no seu coração, mulher que talvez tenha sido decepcionada, traída, abandonada. Você jovem que está perdido nas suas buscas, nesse mar imenso que é a nossa existência, que é a nossa caminhada, esse desafio. Você tem se perdido nas suas escolhas? O que foi que te sufocou? Jesus nessa manhã tem uma solução para o teu problema. Talvez não seja uma moeda, como no caso do peixe, eu tenho certeza que não. Mas seja qual for a origem da tua angústia, Jesus sabe e Ele tem poder para te libertar. Eu quero usar como minhas as palavras de uma canção de um autor que eu amo, que foi meu amigo muito tempo aqui, mas agora já está com Jesus. O nome dele era Alisson Ambrosio. Ele compôs uma canção que eu amo cantar, que diz assim: eu quero transformar essa letra em perguntas que o Espírito de Deus vai te ajudar a responder. Quando olha bem no íntimo, através do teu sorriso, o que será que Deus vê? Muito além da tua lógica, bem atrás de toda a estética, o que será que Deus vê? Um coração ferido? Um coração machucado? Um espírito ferido e a alma cansada de acreditar? Alguém desconfiado, sem um verdadeiro amigo, a quem possa se abrir sem se envergonhar? Quando olha bem no teu íntimo, quando Deus te investiga bem no âmago, lá no fundinho da sua vida, é que Ele quer por inteiro transformar a tua essência, mudar de dentro para fora a tua história e verdadeiramente livre te fazer. O que Deus vê quando te vê? Eu posso orar com você? Senhor Jesus, Tu estás vendo o nosso amigo que costuma nos assistir aos sábados pela manhã. Tu podes ver também aquele que acabou de chegar. E Tu conheces os dramas íntimos, as questões pessoais, as questões morais, aquilo que está apertando o coração, impedindo a alma de respirar e descansar. Vem sobre este, Senhor Jesus, nessa manhã. Dá-lhes da Tua paz, porque Tu és também o príncipe da paz. Dá-lhes a condição de serem livres. E nós sabemos que só há uma oportunidade de libertação: crer no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Fala com eles, ajuda-os na tarefa de crerem e se abrirem para a transformação que o Teu amor pode fazer na vida de todo aquele que crê. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém.